Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nete. Eu sou Francinete Coutinho e este é o Francisco Souza. Juntos, nós estamos aqui para apresentar mais um vídeo do quadro Discutindo RPG. Hoje, com um manual de sobrevivência para o narrador. Isso significa que traremos para vocês exemplos de jogadores problemáticos e ainda iremos discutir sobre as melhores metodologias para lidar com cada um deles. Se você também quer saber como lidar com jogadores problemáticos, fica aqui, que depois da vinheta a gente conta tudo. Oi, você ainda está aqui conosco? Muito bem. Isso é sinal que você ou é narrador ou é um jogador consciente que não quer cometer mais esses erros tão absurdos e assim atrapalhar o andamento da sua campanha. Se você já participa do nosso canal, você sabe que de vez em quando eu e o Júnior a gente costuma fazer esse quadro sobre discutindo o RPG, que é um quadro onde a gente fala sobre assuntos polêmicos. Estávamos pensando em fazer um sobre os vários tipos de jogadores. Mas aí pensando, vamos logo pegar todos esses jogadores problemáticos e criar um manual de sobrevivência para o narrador. Então, o nosso objetivo aqui será ajudar os nossos amigos narradores a enfrentar qualquer tipo de jogador que possa aparecer nas suas mesas. Eu sei que nas nossas apareceu. Então, vamos lá, sem mais demora? Vamos lá. Como lidar com um jogador trapaceiro? O jogador trapaceiro. O jogador trapaceiro é aquele jogador que ele costuma alterar informações presentes na sua ficha. Seja na hora de fazer a evolução, ele pode acrescentar mais pontos do que aquilo que realmente o narrador ofertou, ele se aproveita do momento de descuido do narrador, ou da confiança que o narrador possa ter nele, ou da falta de tempo do narrador de fazer o cálculo lá da evolução, e aí ele utiliza para poder ampliar mais ainda a sua ficha do que a sua evolução real. Ele também pode alterar informações, pega uma borrachinha ali, apaga alguma coisa, eu atacava 65, ele muda para 75. Ele pode também, inclusive, outra forma de trapacear seria ele olhar as fichas dos seus colegas ou a ficha dos narradores, dos personagens do narrador, né, dos NPCs, e assim pegar informações para utilizar durante a campanha. Então, esse seria o jogador trapaceiro. Júnior? Certo. Né? Já mudou aí a posição, vamos lá. Como lidar com o jogador trapaceiro? Aquele que pega, né, e mexe nas suas fichas, não é exatamente isso? Que fica mudando. Cara, a única maneira que eu encontro de poder evitar esse tipo de coisa, que eu faço aqui na minha mesa, é pegar cada ficha e fazer com a minha própria mão. Eu mesmo, com a minha própria letra, tento fazer o máximo possível, mas com uma referência mais minha, para evitar que o jogador... Porque se o jogador chegar e tentar apagar e anotar, você vai ver que vai ficar borradinho, né? Mesmo que não queira. Aí tu pode usar até aquela borracha meio... Aquelas borrachas de duas cores, né? Tem aquelas borrachas de duas cores. Aí tu pega a parte... Aí tu dá para ele essa borracha, aí ele pode usar a parte que é a parte azul, que ela sempre borra, né? Aquela borracha não presta, a única que presta é a branca mesmo. Eu não sei por que vem daquela borracha. Aí quando tu... Para apagar a caneta. Para apagar a caneta, é? Aí o que que faz? Aí com isso, sempre você usando aquela caneta, se caso eles tentar caneta, usar aquele lápis, com certeza quando ele apagar vai ficar borrado, e você vai perceber que ele modificou. E você utiliza a branca para você mesmo apagar. Pode ter aquele gaiato que vai trazer a borracha, mas ele não vai conseguir imitar a sua letra perfeitamente. Eu tinha um narrador que ele praticamente desenhava na ficha, né? Ele colocava uma letra bem característica dele, colocava mais estreita, mais uma perto da outra. Ele botava bem diferencial mesmo, para impedir que o jogador possa roubar. Não vejo outra maneira de impedir.
É claro que você pode estar dizendo, basta conversar com o jogador e tudo, mas acredite, só conversar não é o suficiente. E para evitar que você fique o tempo todo tendo que estar jogando na cara do cara, que ele está trapaceando, né? E ninguém gosta disso, ainda mais que a maioria dos seus jogadores devem ser maiores de 18 anos, nenhum homem ou uma mulher gosta de ser acusado, e o narrador não tem como provar, ele tem como suspeitar, né? Como o Júnior falou, porque fica a marca, né, do que apagou, mas não tem como garantir que realmente aquela trapaça está acontecendo. Essas formas que ele falou são perfeitas, né? Você escrever com a sua própria letra e tudo, mas o primordial de tudo realmente é fiscalizar. Você tem que ficar realmente de olho nas fichas dos seus jogadores. E, por favor, não caia na besteira de dizer, fulano é meu amigo, ele não faria isso comigo. Faria sim, ele faz, ele vai fazer se ele puder. Infelizmente, ele não pode contar com o código de ética do jogador nessas horas. A melhor política realmente é fiscalizar, claro, né? Se acontecer e ficar evidente que está acontecendo, uma boa conversa, cara, não faz isso, porque afinal de contas, que graça tem, né? Você adquirir as coisas de forma desonesta, o seu personagem evoluir sem ter merecido, que graça tem, né? Mas infelizmente tem pessoas que acham realmente que o RPG é como qualquer outro jogo, onde se perde e se ganha, e que são capazes de fazer qualquer coisa para poder ganhar, até mesmo trapacear. Lamentável, mas é um fato. Sem trocar a tela, uma ressalva que eu estava pensando aqui, tem jogadores que dá para confiar, né? Existe aqueles jogadores que você olha e realmente ele não rouba. Existe NPCs meu que eu deixo eles fazer as fichas e nem olho, que é o caso da minha esposa, que é o caso de outros NPCs que eu não vou citar nome. E tem uns que eu caio em cima e reclamo constantemente. Eu acho que tem como você simplesmente confiar em alguns. Mas aquele que comete o erro, você deixa bem claro que você está de olho, ameace constantemente. Eu acho que dá para fazer. Claro que existe aquelas pessoas que realmente você pode confiar, né? Eu não estou aqui querendo dizer, evidentemente, que você não possa confiar em ninguém. Mas evita um pouquinho, assim, a dor de cabeça se você tratar todos da mesma forma. Os que você confia e os que você não confia. Então, o conselho que eu dou é, não vou corrigir a ficha desse aqui não, porque esse eu confio. Corrija, o cara pode errar de verdade. Ele pode realmente achar que botou 5 pontos e no final botou 6. Às vezes ele pode errar até contra ele, né? Pode errar contra si Não mesmo. acontece. E aí você pode ajudar, né? Então, é sempre bom o narrador não... é tanta coisa para mim fazer, cenário, e meu Deus, ainda tenho que olhar a ficha desses bando de homem e de mulher, grandalhão, ainda tem... Não, às vezes você deve marcar, né? Você já marca aquele que comete. Ou então você já né? marca aquele que você sabe que é desonesto, e aí você já fica mais de olho ligado com ele. Às vezes o cara é um grande jogador, mas tem esse defeitozinho aí terrível de querer se beneficiar da sua generosidade. Não, né? a forma mais diplomática mesmo seria para não fazer diferença, né? Excepção de pessoa. Não deixar o coitado solitário, sozinho, diferente dos outros, né? Dá um jeito mais social. Um jeito mais social, o que seria? Eu simplesmente vou pegar e vou corrigir o de todo mundo. Independente do que seja, você pega, mesmo que seja só para olhar a ficha do outro, você corrige. Pronto, seria o jeito mais. Se você não quer magoar o seu coleguinha, porque você não tem grulhões, a melhor maneira é fazer isso mesmo. Porque às vezes não quer, né, nem tanto essa questão de magoar, né? Mas assim, como eu disse, o cara é um grande jogador, né? Você gosta de ter ele jogando com você. Mas ele é meio sacana, se ele pudesse beneficiar da sua generosidade. Tá mal, né? E para evitar, né? Melhor, né? Mais vale, como dizia minha avó, mais vale, né? Um pássaro na mão do que 2 voando. Então, vamos grande jogador que sabe de interpretação, né? Interpretação, agir, pensar. Mas não seria um bom jogador, porque a partir do momento que não, porque ele está sendo desonesto, né? A partir do momento que rouba na ficha, não é um bom jogador. Né? Péssimo jogador. Com certeza.
diria até que não é um bom ser humano, né? Mas a gente não vai entrar no mérito disso aqui também. Afinal de contas, quem nunca trapaceou em algum jogo, Se né? você, é a ideia que você faz. Se a pessoa comete erros pequenos, se você rouba coisas pequenas, não há nada que progrida para você Hum, futuramente criar um mau caráter e roubar coisas grandes, né? uhum. Pode ser, pode ser. Não é Às todo vezes mundo, mas você, pode né? ser. Porque, por exemplo, o cara trapaceou não, o cara blefou no poker. Isso significa que ele tem a propensão a virar um criminoso? Claro que não, é um jogo. E no jogo, normalmente, quando o sistema, né, permite, você. Né, quanto já não pulou uma fase no videogame? Já fez uma ultrapassazinha para chegar longe, né? Então, não se entra nesse mérito da questão, né? Mas, assim, no caso do RPG, né? O narrador que vacilou, ou, né? Olha, nós já também eu ia pular, mas já surgiu essa ideia. Eu, eu vou trapacear porque o narrador que foi otário, que mandou ele não fiscalizar. Não, tem pessoas de más índoles que realmente acham que trapacear faz a parte do jogo. Faz parte do Faz parte jogo, do jogo. exatamente. Só que no caso do RPG é complicado. Por quê? Porque o RPG é uma construção coletiva, né? E se você está trapaceando o seu narrador, tá entendendo? Como é que depois você vai poder querer exigir alguma coisa do seu narrador? Ele também vai poder trapacear. E acredite, a última coisa que você vai querer é que o Império contra-ataque. Né? Se o Tem razão. Império contra-atacar, aí você tá ferrado. Quer acrescentar mais alguma coisa, Júnior? Não, para mim já é o suficiente. Pronto, então vamos para o nosso segundo tipo de jogador problemático. Mas antes, se você tem alguma outra maneira de lidar com o jogador trapaceiro, coloca aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Aqui é um bate-papo, é uma troca de experiência. Fique à vontade para comentar aí embaixo. Então, vamos para o segundo tipo. Como lidar com o Narrador! jogador narrador. Bom, o jogador narrador é aquele cara que ele tem tanta inspiração, ele tem tanta boa vontade, tanta O coisa na Gaiatis. cabeça dele, que ele, se ele puder, ele narra no lugar do narrador. Ele fica dando sugestões, ele no meio da narrativa ele fica querendo antecipar os acontecimentos, querendo fazer com que tipo assim, induzir o narrador, né, a tomar decisões que não era que o narrador estava prevendo. Então, esse é o jogador narrador. É aquele jogador que ele gostaria de narrar no lugar do narrador. Se ele pudesse, ele jogava o narrador para o lado e ele continuaria contando a história sozinho. Então, se você tem um jogador narrador na sua mesa, como é que a gente faz para lidar com ele, Francisco? Na minha opinião, humilde opinião, né, de narrador, como é que eu lido com um narrador que ele narra? Eu já gosto, eu não tenho problemas com aquele jogador que gosta de dizer, ó, eu tô indo pra frente, eu pego a espada, eu vou com a... Em minha humilde opinião, como lidar com um jogador que gosta de narrar? Eu gosto de jogadores que gostam de narrar. Eu gosto de narrar para narradores. Na verdade, eu acho que uma boa parte dos meus jogadores eram narradores. Por que que eu gosto? Porque eles me ajudam a criar a cena, o ambiente. Tem vezes que você está no combate e você não tem muita inspiração, mas ele te motiva, dizendo que ele parte para cima do guerreiro com toda a sua agressividade e consegue encontrar aquele cantinho pequeno que estava escondido da armadura e consegue afetar com um dano maior. Ou que ele salta e dá um chute na cabeça dele e ele sai bolando. O problema do jogador narrador é como ele começa a narrar coisas que não é do jogador. O que seria? Ele começa a fazer narrativas sobre os NPCs, como o monstro vai atacar, como a ideia tem que ser da situação, da armadilha, e começa a dizer que simplesmente as suas situações estão erradas. Só existe uma maneira de lidar com esse tipo de jogador. Seria duas maneiras. A maneira mais adequada seria chamar ele para o canto no final da campanha. Cara, eu estou narrando, cara, eu gosto muito, mas quando for seu turno, você quiser falar, beleza, tudo bem. Mas se for eu narrando, tudo bem. Agora eu vou mandar na mesa.
Agora tem vezes que não adianta, ele continua. Então você chama na frente dos outros, de todo mundo, porque assim ele fica com vergonha. Ô Carniça, ô Merdinha, eu sou a pica do narrador. Eu li os livros tudinho, tu não leu. Então, você fica calado. É eu que vou narrar. Se você quiser narrar, a gente dá um espaçozinho aqui pra você e você conta a sua historinha de bosta que vai ser. Lógico que eu só tô fazendo uma palhaçada aqui, uma brincadeira. Bom, é claro que é horrível jogar RPG sozinho. Então é muito chato quando o narrador ele percebe que ele está narrando sozinho, né? Ele está jogando sozinho, né? Aqueles jogadores que eu bato nele. Eu abro a porta, desanimado, já não motiva mais, já não interpreta mais, já não participa. Então, o jogador narrador, ele é o oposto disso, ele é aquele jogador motivado, tão motivado que se você deixar, ele narra no seu lugar, ele vai-se embora, tá entendendo? Imaginei aquele narrador que você termina a história e narra a sua história. Ele narra a sua, ele próprio acaba tão motivado que ele vai lá e narra a sua própria história, né? Faz um close-over É bonito, é bonito. da sua história. É uma grande homenagem para o seu trabalho. Você vê Alguns narradores não acham. alguns narradores não acham. A gente pode até depois comentar esse tipo de jogador aí. Uhum. Mas voltando para o jogador narrador, né? A melhor solução é abrir espaço para o cara narrar, né? Eu vou te botar para narrar, tá? Vou te botar para narrar até para tu sentir como é chato quando tu passa dos limites e tenta narrar no meu lugar, né? Porque uma coisa é tu me dar sugestões, como o Francisco falou, a gente quer isso dos nossos jogadores, a gente quer que o jogador dê sugestões, a gente quer que o jogador motive, a gente quer que o jogador interprete, que o jogador, né? Mas a gente não quer o jogador tomando decisões, nem o narrador quer o jogador tomando decisões sobre o enredo, sobre, né, no lugar dele. Então, a melhor solução é pôr ele para narrar, para ele sentir, né, como é realmente o papel de um narrador, o que o narrador enfrenta. E aí, se isso não funcionar, realmente você chama ele para o canto e conversa com ele, não dá, ou narro eu ou narra você, nós dois não vai ter condição, né? E assim, mas é claro, né, gente, cuidado, porque às vezes você está exagerando, narrador. Às vezes o cara não está tomando o seu lugar. É você, com o seu ego enorme, que está exagerando. Então, cuidado para não exagerar, né? Também pode estar acontecendo isso. Mas, às vezes tem uns que, meu Deus do céu, a gente não sabe mais o que fazer. Cada 5 minutos ele te interrompe, dando sugestões sobre a história, metendo o bedelho onde o personagem dele não foi chamado, né? E aí começa a atrapalhar. Os outros jogadores já estão tudo querendo se reunir para dar uns tapas nele, porque ele está atrapalhando o turno de todo mundo. Às vezes tem deles que interrompem até o turno dos coleguinhas, dando palpite de como o narrador narrar o turno do outro cara, sem ele estar na ação. Então, cuidado, jogador, para não ser esse jogador. Eu sei que a motivação é lindo, é sinal que o narrador está fazendo um bom trabalho, já que você está tão motivado. Mas se você está tão motivado assim para narrar, peça espaço no seu grupo ou arranje um grupinho para você e vá narrar, porque você tem mais que aproveitar essa sua capacidade, né? E outra coisa, às vezes alguns jogadores, eles se apaixonam tanto pelos personagens e pelas histórias, e eles criam aspirações, né, dentro do enredo, e no final o narrador acaba não suprindo aquilo que eles desejam, simplesmente por um fato bem simples. Ele não é capaz de ler a mente, né, do seu jogador e imaginar os 1001 planos que você teceu para o seu personagem. Eu mesmo sou um tipo de jogador que costumo me decepcionar muitas vezes com esse tipo de coisa. Hoje em dia eu tenho tentado evitar isso, mas eu me apaixono de tal forma pelo personagem, que quando o narrador vai com as castanhas, eu já comi o caju, tá entendendo? Já terminei. E na minha cabeça a minha história tá linda, perfeita, e não bate para o narrador, e aí eu fico frustrada. Então, como eu sei o que é essa experiência dessa frustração, eu digo para vocês, cuidado, não se envolvam demais com a trama do seu personagem, para evitar esse tipo de frustração. E não queiram narrar no lugar do narrador, tá bom? Vamos à sequência, vamos agora para o nosso terceiro tipo, né, de narrador,
ou de jogador, né, problemático, dando sequência ao nosso manual de sobrevivência. Coloquem nos comentários se você é um jogador narrador ou se você já teve um jogador narrador na sua mesa e como você fez para resolver o problema. Compartilha com a gente, tá? Enquanto isso, vamos para o nosso terceiro tipo. Vamos lá? Como lidar com o jogador? Empilhar e matar! Jogador, empilhar e matar. É aquele cara que dane-se a interpretação, quer bater. Eu quero bater no almoço, eu quero bater no jantar, eu quero bater no baile, eu quero bater na feira. Então, a princesa chega pedindo para ele levar ela para o baile, o que ele faz? Bate na princesa. O inimigo chega, o cara querendo conversar, né? O dragão chega, bato no dragão, eu bato no orc, eu bato no elfo, eu bato na formiga que apareceu ali, porque, eu não gostei da formiga, eu vou bater. Esse é o jogador empilhar e matar. Como lidar com um jogador assim, que não quer interpretar, que não quer viver a experiência do roleplay, ele só quer bater. É o seguinte, o jogador que está simplesmente focado em combate e só em combater, a qual simplesmente ele inventa desculpas para... Ele inventa inimigos. Como um exemplo, ele simplesmente chega, encontra um gatinho e diz que o gatinho está possuído pelo demônio e vai matar o gatinho. Aquele jogador que encontra simplesmente aquela mulher que vai falar com ele e diz, não, aquela mulher quer me dominar, ela é uma mulher opressora, então eu vou simplesmente chegar e matar aquela mulher porque eu não quero problema. Você tem várias maneiras de lidar isso, mas o primeiro problema que a gente pode ver quando ele chega nesse nível, eu acho que o problema é o do narrador, de certa forma, porque o narrador deu tanta liberdade que ele chegou a fazer isso. Porque muitas vezes o jogador, quando está exagerando no combate, está matando todos ao redor e não está vendo consequências, realmente é o narrador que não está tomando uma atitude. Por isso estamos aqui para te dar atitude. Qual é a atitude? Existe polícia. Existe o chefe da guarda. Existe o vilão, entendeu? Pica das galáxias, extremamente poderoso, que simplesmente familiares, amigos, amantes, gostava muito daquela pessoa. Ele está chamando muita atenção. E vários soldados podem vir ao mesmo tempo tentar acabar com isso. Mas a consequência tem que ser uma consequência severa. Qual seria uma consequência severa? Não é matá-lo. Matar é pouco. Talvez ele até queira isso, por isso que está fazendo essa sem-vergonhice. O ideal seria prendê-lo. Deixe ele preso numa prisão sem fazer nada durante o período. Force a fazer outro NPC, porque aquele não tem como agir. Outro PC, porque aquele não tem mais como agir. Ou simplesmente narre ele na prisão, sofrendo todas as consequências, e quem sabe o valentão pode ser feito de mulherzinha. Bom, então assim, né? Se você não estiver disposto, né? Já deu para perceber que esse é um tipo de problema que a gente resolve dentro da própria campanha, né? Você não vai chamar o cara para conversar e dizer, ei, tu tá batendo demais. Não, o jogo é para isso mesmo. É a mesma coisa tu chamar o cara no canto e dizer, ei, tu tá interpretando demais. Não, o jogo é para isso mesmo. Só que quando ele passa dos limites e não quer fazer outra coisa a não ser bater, e isso já está, de certa forma, colocando a sobrevivência dele e a do grupo em risco, né? É hora do narrador tomar suas decisões. Ele pode fazer como o Júnior, né, falou, ele pode criar as consequências, né, daquilo que o jogador plantou, planta-se, colhe, né? Se ele mata uma pessoa, essa pessoa tem amigos, tem parentes, tem familiares, e mesmo que a pessoa seja sozinha no mundo, existem as justiças locais, né? Como o Francisco bem falou. Outra maneira também que eu vejo de lidar com esse jogador seria o narrador criar situações, né? Quanto mais ele quiser bater, menos o narrador vai colocar situações de combate. O narrador tem que colocar na história situações em que ele tenha que sobreviver sem bater, tá certo? Para ele ir trabalhando as suas outras qualidades de roleplay. Mas se ele não tiver nenhuma, ele tem que criar, né? Afinal de contas, roleplay não é só pancadaria. Tem muita pancadaria e é legal bater. Quem é que não gosta de bater, né?
Tá, Pegando, mas... pegando a sua ideia, Uhum. também seria bom, uma forma de castigar ele, fazendo ele ganhar menos coisa do que os outros que ganham na interpretação. Exatamente. Então, você pode fazer isso aí que ele diz. Você pode criar situações em que se resolva pela interpretação e aumentar a experiência de quem resolveu as situações, né? Usando outros métodos que não seja bater, né? Então, o cara conseguiu entrar no castelo do rei sem precisar bater na guarda real todinho. Ele conversou, explicou a Todo situação mundo para viu que ele positivo, veio. né? Aí ele vai ganhar experiência maior do que aquele que saiu batendo em todo mundo. E assim o cara vai perceber que o que a gente quer não é só derramamento de sangue por derramamento de sangue, né? Assim como na vida real, a força física deve ser a última artimanha do guerreiro, né? O guerreiro só deve usar a força física quando todas as outras artimanhas dele já falhou. Assim como nós na vida real só devemos partir também para a ignorância quando todos os caminhos de conciliação possíveis acabaram. Afinal de contas, o RPG ele é uma emulação da vida real. Então, privilegie a experiência daquele que não bateu. Faça o cara perceber que ele tem que evoluir se ele quiser evoluir como roleplay, se ele quiser evoluir como personagem. E aí, né, eu acredito que ele vai se divertir muito tentando modificar o personagem dele. Nada a acrescentar. Tá bom? E se mesmo assim o cara continuar dando mais valor a bater do que interpretar, dá um desconto para ele, né? Cada um tem o seu estilo próprio de jogar. Desde que ele interprete na hora que seja para interpretar, ele pode descer o cacete em quem ele quiser, desde que ele não passe dos limites. Ele pode bater à vontade, porque é para isso que é feito mesmo o RPG, para desopilar. Tô com vontade de bater. A vizinha me irritou, não posso bater nela. Vou bater numa horda de orc ali no mundo da fantasia, tá bom? Vamos continuar? Se você também gosta de descer o sarrafo nos inimigos propostos pelo narrador, deixa aí no comentário quantas vezes você exagerou, se ainda exagera e como você, refletindo agora sobre essa discussão, vai fazer para tentar melhorar o seu roleplay, tá bom? E você, narrador, que já enfrentou esse tipo de problema, conta pra gente como foi que você resolveu. Também tem um acréscimo que me veio à cabeça agora. Muitas vezes você não tem que ver se você não está também botando caraminholas na cabeça do jogador. Por exemplo, Caramba, a gente ia esquecer isso. Se você bota crianças, né, constantemente transformadas em demônios, e essas crianças atacam ele. Até o coelhinho era um demônio escondido. Até crianças são poderosas. Coelhinho da Páscoa quer te matar. O Papai Noel quer te fazer de mulherzinha. Aí essas coisas fica criando um trauma. Tem que tomar cuidado. Né? Então, Ana, você tem que olhar se não é você que está produzindo esse trauma. Produzindo uma situação que ele está vendo que tem inimigo em todo canto. Tem que criar uma confiança de que pode vir pessoas normais conversar com ele. Eu já vi campanha que o padeiro tirou uma arma e começou a bater nos outros querendo matar geral. Então tirou uma arma. Eu já vi um que bateu com um rolo e matou todo mundo com o rolo que ele estava ajeitando. Incrível. Isso é complicado. Ninguém sabe. Depois ele vem com a história que o padeiro era um antigo guerreiro, mas... Aí depois o cara quer que eu vá conversar com o padeiro. Tá doido, meu irmão, quando eu ver o padeiro desse sarrafo mesmo. Por quê? Porque o meu narrador é o tipo de narrador que ele só bota situação de pancadaria. Então, se você só coloca a situação para descer o sarrafo, como é que você vai reclamar porque o seu jogador tá batendo? Né? Se todos os inimigos, todas as pessoas comuns que chegam para conversar com ele, até as criancinhas, são demônios disfarçados, ele nunca teve um aliado, né? Um NPC aliado que ajudasse ele. Ele vai desconfiar de todo mundo e vai descer o sarrafo mesmo. Então, narrador, não adianta usar nenhuma daquelas estratégias anteriores com o seu jogador, porque o problema é você. E eu vou te contar, para destraumatizar esses jogadores vai ser muito difícil. Talvez você nem consiga. Porque uma vez que o jogador perde a confiança no narrador, que ele acha que o narrador, tudo ao redor dele é inimigo, tudo ao redor dele vai ser muito complicado. Não impossível, você pode ir aos poucos mostrando para ele, ó, tá vendo? O cara nem ia te bater, o cara era teu aliado. Ou então chama o cara para conversar, admite que você exagerou mesmo, que você tá querendo agora seguir uma nova linha de roleplay, pede um voto de confiança e vocês zera tudo e recomeça de novo do zero,
Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não foi suficiente. Então, que bom, né? Que a gente não esqueceu de falar também quando a culpa é do narrador, porque aqui a gente também não quer dizer que a culpa é sempre do jogador. Às vezes, eu vou te dizer, na maioria das vezes, a culpa é do narrador mesmo. Ele que criou uma situação insustentável e agora ele não sabe mais como lidar com ela, tá bom? Mas tem jeito para tudo, até para morte, né? Então, vamos lá, vamos para o terceiro, é isso? Nosso Não, quarto. Nosso quarto tipo de... vai ser o último desse vídeo. Nosso quarto tipo, como lidar com o jogador... Estrela! Eu estou cercada de estrela aqui por todos os lados, né? O jogador estrela é aquele que acha que só ele brilha, só ele é o cara. Toda a história tem que circular em torno dele, o narrador tem que realizar cada um dos mínimos desejos dele. O narrador não pode criar situações frustrantes para ele, tá? Ele é aquele personagem, é o Tom Cruise da história do jogador, tá? Ele não pode sofrer nenhum tipo de transtorno, perda, porque ele é a estrela. Você já teve um jogador assim? Como é que lida com o jogador estrela? Júnior? O jogador estrela, como a Anete disse, é aquele jogador que ele não é só porque ele interpreta bem, ele deve interpretar bem, né? Mas isso não é uma requisita, é uma coisa do jogo mesmo. Tem gente que interpreta e gente que não interpreta. Mas o estrela, ele é um pouco mais diferente, ele quer tomar a história à frente, ele quer ser o protagonista, e ele praticamente faz de tudo, roubando as cenas dos outros, não deixando os outros brilhar, de forma que só ele consiga estar naquele local, né? Porque o RPG é uma coisa coletiva, todos têm que jogar, todos têm que representar, mas infelizmente aquele estrelinha está começando a dar problema, pois ele está tomando toda a narrativa e todo o tempo. Se caso o problema não é você que está simplesmente narrando e dando todo o protagonismo para ele, e por esse motivo ele se acha desta maneira, simplesmente eu acho que é outra história de você puxar para o canto e dizer, meu chapa, maneira aí, cara, você não é o principal. Me desculpe. Existem outros jogadores e eu tenho que ajudar. Ele pode argumentar, mas eu faço as coisas aqui dentro, narrador. Eu sou a estrela do seu jogo. Sem mim, sua campanha vai se dar mal. Talvez seja verdade, porque infelizmente tem jogadores que levam a mesa junto com ele. Então é complicado você lidar com isso. Então o problema pode ter sido do narrador, que focou a história nele. Então o que seria? Seria simplesmente também dar o protagonismo para os outros e dar menos protagonismo para ele, diminuir um pouco a bola dele. Porque você não precisa trabalhar com ele. Se tu vê que ele está atrapalhando a outra mesa, separa ele do grupo. Coloque ele em outra história, né? De forma que ele não atrapalhe muito a história dos outros, que os outros possam também se tornar estrelas. Ou porque, eu não sei, cada narrador tem sua percepção, tem narradores que não gostam de jogadores que têm esse tipo de atitude. Eu acho interessante que um carro passe e atrapalhe a gente. É muito interessante isso. Mas eu acho interessante jogadores que gostam de trabalhar, que gostam de brilhar, de certa forma. Eu gosto de incentivar, mas quando isso está atrapalhando o brilho dos outros, a gente tem que dar um jeito de separá-lo e deixar que os outros trabalhem de melhor qualidade. Então, eu não vejo muito problema, confesso, mas eu acho que a melhor maneira de lidar é separar ele do grupo. Bom, o jogador estrela, muitas vezes ele é uma carta, né? Um naipe na manga do narrador. Ele é aquele cara que realmente interpreta muito bem, tem uma boa posição dentro da história, e por isso ele vai descendo e começa a achar que ele é o centro do mundo do narrador, que o narrador está escrevendo a história para ele, quando na verdade está escrevendo para todos que estão presentes ali, e não só para ele.
Acho que há algumas maneiras de lidar com ele. Uma delas seria você responsabilizar ele por ajudar os outros membros da mesa a brilhar. Tá entendendo? Você poderia devagarzinho pedindo, ei, cara, leva esse daqui, esse novato contigo, porque ele não está ainda ambientado, dá uma força aqui para ele, ajuda ele. Vai fazendo ele perceber que ele tem que usar toda aquela capacidade de roleplay dele para auxiliar os outros na mesa, e não para ficar roubando toda a cena da história. Eu acho que isso seria uma forma. Outra forma também é você separar ele do grupo. Se ele não está trabalhando bem em grupo, está ofuscando os outros jogadores, então procura colocar ele num turno sozinho, né? Ou com alguém com quem ele interprete bem. E deixa ele fazer o espetáculo dele, tá? Deixa ele interpretar sozinho. E assim ele não vai atrapalhar os outros jogadores, né? Porque o grande problema do Estrela é ele roubar o protagonismo dos outros jogadores. Se ele tá sozinho na trama, ele vai fazer o espetáculo dele, o show de interpretação dele, e não vai interferir no roleplay dos outros jogadores, e assim os outros jogadores também vão poder construir a sua história. Essas seriam as formas de lidar com ele dentro do on, né? E no off, se o on falhar, aí você chama ele mesmo para conversar e diz, olha, é porque tu tá apagando todo o brilho dos jogadores e eles precisam também interpretar e é muito difícil para eles porque você é muito bom intérprete e aí fica muito difícil. Você pode me ajudar nisso, né? E aí você conversa e aí, em último caso, se não der mesmo, né? Só não Você expulse o pode. cara, né? Não, Tem isso narrador que você expulsa vai o cara só expulsar porque o o cara cara só porque ele é bom, tá entendendo? Assinar atestado, né? De mandar o cara embora porque ele interpreta bem, né? Não, eu acho que você pode, inclusive, se não der certo mesmo, bota ele para narrar, né? Convida ele para narrar, para ele ver como é essa experiência. Muitas vezes o que o jogador precisa para entender como o mestre passa por situações difíceis, é ele sentar um pouquinho aqui no lugar do mestre. Ele sentando um pouquinho no lugar do mestre, ele vai perceber, poxa, cara, eu estava fazendo isso. Isso é tão chato quando fazem isso, quando ficam tentando roubar o protagonismo, então eu vou. E às vezes nem mesmo botando no lugar do mestre não resolve. Gente, é jogo de cintura acima de tudo. Tranquilidade, por favor, não expulse o jogador. Com o tempo, né? Água mole, pedra dura, tanto bate que for. Com o tempo ele vai. E, por favor, não cometam o erro de certos narradores de ficar tão deslumbrado com o jogador estrela que ele não quer mais narrar para o resto da mesa, ele quer narrar só para o estrela, porque existe esse tipo de narrador também. Ele fecha, pega o cara que narra muito bem, e aí ele começa a fazer história só para aquele cara que narra muito bem e para os outros que estão começando agora, que não narram nada bem, ele vai deixando os coitadinhos. o jogador tem, ó, o jogador tem que ter a consciência de chegar e avisar, né? O jogador tem que, ó, muitas vezes, o que eu gosto de avisar, de falar com o pessoal é, quando o seu PC está fazendo algo que você não gosta, você chega pro seu narrador e diz, ó, narrador, eu não estou gostando da sua narrativa. Tem muitos que dizem, diga feedback, peça o feedback. É ótimo fazer isso, mas o problema é que muitos jogadores não dizem. Por quê? Porque é de graça. Não é de graça. Você está Não, gastando não é de tempo, graça. né? Tá Tem muitos fatores. Você sai da tua casa para ir para casa dele. Muitas vezes você tem que pagar a merenda. Tu perde tempo com o convívio da tua família. Às vezes paga até transporte. Paga até. É complicado. Não é de graça. Não pense que é de graça. Não faça isso. Ele está narrando para você, ele está gastando tempo, você tem que valorizar esse tempo, com certeza. Mas você pode exigir uma Ele narrativa também tem mais que adequada. valorizar o seu, né? O seu tempo. Eu tenho um problema na minha mesa. Tenho problemas. Por quê? Porque eu narro e eu sei que eu não sou bom. Eu não sou maravilhoso, eu não sou incrível. Entendeu? A única pessoa que fala para mim, Júnior, basicamente você não está narrando legal, você não está narrando bem, você está cometendo erros, de vez em quando eu acho que passa dos limites, é a minha esposa. Né? Eu gosto que ela reclame, porque assim eu vou me controlando. Não, eu gosto. Eu não gosto quando ela exagera, quando o foco da ideia dela é ela. Quando o foco é ela, é muito chato. Quando o foco é eu fazendo contra o grupo, aí eu vejo que realmente de vez em quando ela tem razão.
Mas quando eu vejo que eu não estou prejudicando, basicamente, ela, mas estou auxiliando o grupo, de vez em quando prejudico ela para o grupo poder fazer alguma coisa, deixar apagar um pouco a estrelinha da Francinete brilhando, para poder ver se eu consigo fazer os outros brilhar um pouco, é complicado, né? Há uma certa reclamação da estrela que quer continuar a brilhar. Então, é uma situação complexa. Porque, cara, você tá fazendo tudo direitinho no jogo, você tá dando o melhor de você. O jogador estrela, na verdade, ele não quer atrapalhar a história, não está no objetivo dele prejudicar o enredo, pelo contrário, ele quer enriquecer. Ele se empolga tanto que ele acha que ele tem que fazer tudo, ele tem que resolver tudo. Ele chama demais a responsabilidade do roleplay para ele. E muitas vezes você ficar o tempo todo cortando o cara, ou então penalizando ele por ele ser bom, isso é meio frustrante, tá entendendo? Então é um jogador muito difícil de lidar. É um jogador difícil de lidar. Por quê? Porque muitos narradores ficam irritados. Assim, existe até os narradores que dizem: esse cara quer brilhar mais do que eu, a estrela aqui sou eu. Né? E não é assim o narrador. Não é. Todos têm o direito de brilhar durante a campanha de RPG. O narrador, os jogadores, né? Até os NPC têm seus momentos de brilho, né? Que eles podem brilhar. Eu me adapto muito a esse tipo de jogador. Eu sou um jogador estrela. Quando eu faço as minhas interpretações, eu gosto de interpretar da melhor maneira possível. E eu gosto de ser reconhecido por isso. E às vezes, quando não é, eu fico irritado, fico E o zangado. que pode acontecer, muitas vezes você perdeu um grande jogador porque você não soube lidar com ele. E aí, muitas vezes, você perde um grande jogador que está se esforçando, que está dando o seu melhor para defender 2, 3 descuidados, que não querem nada com a sua campanha, que não estão nem aí, tá entendendo? Então, quer dizer, é complicado, é difícil. Também não dá para narrar só para um, né? Aí você fica naquela. Mas com muita paciência, bom senso, maturidade, principalmente deixando o ego de narrador do lado e parando para ouvir o que as pessoas ao seu redor estão dizendo, você consegue lidar e contornar esse problema. E você, jogador, por favor, converse com seu narrador. Muitos jogadores não conversam, acham que o narrador não pode ser questionado. Tá dentro da trama, da narração, ele é absoluto. Mas do lado de fora, no on, ele é um homem, uma mulher como você. E tá ali para construir algo junto com você. Então, você tem que falar para ele o que tá te agradando e também o que não tá te agradando. É o bom e o ruim, porque o bom vai motivar ele a continuar e o que tá ruim vai motivar ele a melhorar. Gente, quer acrescentar mais alguma coisa, Francisco? Não, nada, tá perfeito. Gente, eu vou ter que interromper esse vídeo aqui. Nós já estamos passando dos 40 minutos. Mas obrigada àqueles que ficaram conosco aqui até o fim desse vídeo. Logo nós estaremos voltando com a continuação desse manual de sobrevivência. Eu acredito que vai dar uns 3 ou 4 vídeos em torno desse tempo aí, que é muita coisa legal que a gente tem para falar para vocês sobre tipos problemáticos de jogadores, tá? E aí a gente vai pegando também alguns narradores problemáticos no meio, né? Vai passando o rodo em tudo que for problema. A ideia também é fazer um vídeo com essa temática para os futuramente, narradores, né? Podemos. Então, obrigada aí pela atenção, pelo carinho de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, para que outras pessoas possam ter acesso. E se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber a continuação desse vídeo e vá lá dar uma olhada nos outros vídeos legais que a gente tem para vocês. Quer se despedir? Até mais, pessoal, e esperamos que, por favor, melhore as narrativas para que a gente possa aumentar esse hobby cada vez mais. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.